Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se vocês não me conhecem, eu me chamo Lucas e já convido vocês para ficar até o final desse vídeo. Hoje eu vou decorar um bolinho aqui com vocês, e é um bolinho com uma decoração bem fácil, qualquer um consegue fazer, que é um bolo em rosetas. Eu gosto bastante desse tipo de decoração, porque às vezes quando você está começando na confeitaria, você não consegue deixar aquele bolo liso perfeito. E essa decoração vai te auxiliar para isso. Porque como a gente vem decorando e escondendo com as rosetas, vai ajudar. Então, gente, primeiramente a gente tem um bolo aqui. E esse bolo é um bolo de 2 quilos. A massa pão de ló, receita já tem no canal, é um dos primeiros vídeos do canal. E aí, junto a essa massa aqui, tem um recheio de 2 amores, que é uma camada de brigadeiro de chocolate e uma de brigadeiro de leite ninho, ok? Aí agora a gente vem aqui com a espátula só para dar uma leve niveladinha nesse bolo. Com esse excesso que sobrou de chantilly, a gente vem e vai aplicar em cima. E aqui, gente, aí para fazer esse bolo, para o recheio, eu coloquei um leite condensado, um creme de leite e 30 a 50 gramas de leite ninho. Esse é para o recheio de leite ninho. Aí depois eu fiz a mesma coisa, só que com o chocolate em pó, que de vez eu colocar 30 eu coloco 10 só, e depois adiciono uma barrinha de 100 gramas de chocolate, que eu gosto de colocar chocolate em barra para fazer meu brigadeiro. E aqui a gente vem alisando, pegando um pouco de chantilly. E, gente, vocês podem ver que o chantilly é de outra cor, mas é porque esse bolo é só de fundo mesmo, essa cor aqui, pra gente poder vir com um trabalho de bico. Então não tem problema ser de outra cor, não. Aí agora eu vou dar uma pré-nivelada aqui e já volto com vocês. Gente, então agora o bolo já tá legal, a gente vai vir com um acabamento de bico. Então primeiro eu vou acabar iniciando aqui com o lilás não, rosa, e depois eu vou vir com outra cor. Bico, esse é o bico 21 da Wilton, e esse eu não tinha 2 bicos igual. Esse é um outro bico pitanga, esse aqui é da Mago, mas os dois é meio parecido. Então a gente vem e vamos começando aqui fazendo o movimento de rosetas. Lembrando que o chantilly que eu estou utilizando aqui é o chantilly Norcal, bati meio litro de chantilly para esse bolo. E às vezes ele pode dar, às vezes pode faltar um pouquinho, mas a gente vai fazendo até ficar bem legal. Eu sempre gosto de pegar esses paninhos, tipo Perfex, para mim ir limpando tudo. Porque chega uma hora que você vai fazendo, ele meio que vai perdendo definição, parece, sabe? Que vai sujando o bico e ele não fica tão definidinho. Gente, agora eu vou falar um pouco a respeito de valores. O valor pode variar de região para região. Esse bolo eu vendi no valor de R$125. Eu sei que para algumas pessoas pode achar esse bolo muito barato ou até caro, às vezes, dependendo do lugar. Mas é como eu sempre digo, o valor varia de região para região e não tem como falar exatamente por quanto você vender, porque vai depender de quanto você gasta e de quanto você precisa cobrar pelo fato do valor que sai para fazer o bolo. Aí agora eu venho com chantilly rosa e a gente vai intercalando uma camada de rosa e uma camada de azul.
E a gente vai fazer isso em volta de todo o bolo até finalizar. Aí, gente, agora eu vou dar mais algumas dicas para vocês. Esse bolo, ele é um bolo que acaba indo um pouco mais de chantilly que se fosse, por exemplo, um bolo alisado. Realmente pelo fato de ser em rosetas. Mas essas rosetas pequenininhas, elas acabam não gastando tanto chantilly, igual, por exemplo, a roseta do bico M, que é um bico bem grandão. Então, se você quer economizar um pouco no chantilly, faz rosetinha que vai ser sucesso e fica super bonitinho também. Aí agora eu vou falar a respeito do tema do bolo. Esse bolo aqui é do tema de uma patrulha alguma coisa, é do Lucas Neto e mais uma menininha, sabe? Só que esse bolo não tá com topper porque a cliente já comprou o topper e ela vai aplicar o topper na casa dela. Parece que é um bolo de chá revelação pela cor e tudo mais, mas não é não. Depois que colocar o topper vai ficar temático. Gente, aí como eu falei, o que vocês têm que fazer para descobrir o valor do bolo? Por exemplo, finge que para esse bolo eu usei 300 gramas de farinha de trigo. Aí você pega lá, 1 kg de farinha, você pagou, por exemplo, R$5. Aí você vai fazer 5, você vai dividir pelo peso que vem no pacote, então 1.000, por exemplo, que são 1.000 gramas, vezes 300. Por isso que eu gosto de passar tudo para vocês em gramas, para saber quanto que vocês devem cobrar, entendeu? Aí vocês vão fazer isso com todos os ingredientes para chegar num valor final. Aí suponha que você chegou num valor de R$25 o bolo. Aí nesse valor de R$25 você vai adicionar 10%, que é o valor de energia, água, luz, alguns cálculos que a gente não consegue cobrar corretamente, ter um valor exato, porque como eu falei, energia varia. Aí a gente vai fazer adicionando 10% e depois você vai pegar esse valor e vai fazer vezes 3, alguma coisa do tipo. Esse jeito, gente, é o jeito mais fácil. Eu sei que tem outros jeitos que são mais exatos, mais precisos para você cobrar em um bolo. Existe. Só que eu faço assim porque para mim deu certo, eu sempre achei mais fácil. Aí agora a gente vem fazendo o último acabamento aqui na parte de cima. Lembrando que eu já vi algumas pessoas fazendo na internet sem essa pré-camada. Mas por que é importante essa pré-camada? Quando a gente vai fazer rosetas, a roseta que acaba caindo, já aconteceu com vocês, de vocês fazerem uma roseta no bolo e ela cair, é porque a roseta não tinha aderência correta. Então, ou provavelmente você não está pressionando pelo jeito que você deveria pressionar no bolo, ou é pelo fato de você não ter feito uma pré-camada. Porque a pré-camada, querendo ou não, o chantilly ajuda a grudar chantilly no chantilly. Agora o bolo, como é uma coisa um pouco mais seca, não tem tanta umidade, às vezes pode acabar caindo. Então por isso que é importante a gente fazer essa pré-camada aqui. E eu fiz dessa cor, porque como ia tampar não ia ter esse problema. Porque eu já estou acostumado a fazer roseta e deixar ele bem fechadinho. Porém, se você fazer esse bolo, às vezes você não tem muita prática e às vezes fica um espacinho, é legal você fazer o fundo da cor que é o próprio bolo, porque se aparecer o fundo não vai ficar esquisito. Aí, gente, agora eu vou fazer isso na parte de cima do bolo também e já volto com vocês. E aí, gente, como eu tinha falado, eu ia fazer na parte de cima e agora o bolo está pronto.
É um bolo simples que qualquer um vai conseguir fazer, porque essas rosetas não tem muita dificuldade. Lembrando que eu fiz ela no sentido horário, mas dá para fazer no anti-horário também, que dá super certo. A diferença é mínima, vai ficar pouca diferença. É na verdade que você se adaptar melhor para fazer a roseta, que dá para fazer a roseta nos dois sentidos. Aí, gente, reformulando a respeito do chantilly. Foi batido meio litro, como eu falei para vocês, e acabou sobrando, um pouquinho de chantilly azul. Foi essa quantidade que sobrou de chantilly azul, uma colher de chantilly, uma espátula, né? E de chantilly rosa, foi praticamente a mesma quantidade que sobrou também. Sobrou uma colher aqui de chantilly da cor rosa. Então, resumindo, foi praticamente umas 450 ml, umas 430 nesse bolo. Mas eu recomendo que vocês batam um pouquinho mais para não ter perigo de faltar e vocês terem que bater só mais um pouquinho para decorar. Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho mesmo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!